throw it up, start twerking like Miley. Oh yeah. Olá pessoal, hoje falaremos de mais uma vez, né, de fios de PDO. Só que com uma diferença, nós vamos falar e mostrar um pouquinho de como acontece o procedimento. Hoje eu não vou poder rir, tá? Eu não posso dar risadas, nem sorrir, porque eu estou com... eu fiz um procedimento no rosto de fio de PDO. Hoje está fazendo 48 horas, à noite vai fazer 48 horas que eu fiz os fios de PDO com a nossa mentora Tuane. Tuane, um grande beijo para você, né? E nós estamos aqui agora com a doutora Sol, que está fazendo... Doutora Lívia, perdão, que está fazendo esse momento, aquele momento do quebra, né? Vamos ter um momento de quebra aí, do quebra-vídeo. Com a doutora Tuane, com a doutora Lívia... Eu não posso rir, gente. Com a doutora Lívia Ait, né? E a doutora Sol tá do outro lado lá, já aprontando o dia do paciente modelo e fazendo fichas, fazendo uma série de coisas, que estamos entrando na semana do paciente modelo agora, segunda-feira. Ok. Então, voltando, vamos falar do fio de PDO que eu fiz no meu rosto, inclusive, ainda tá um pouquinho dolorido, certo? Durante 7 dias é importante que você fale pouco, que você não faça biquinho, que você não dê sorrisos, que você não abra a boca, que você não coma carne, que você não coma qualquer tipo de alimento que vá forçar tua mordedura, né? Para não romper esse fio, que é muito fio, é quase um pouquinho mais grosso que o fio de cabelo, certo? Passando a bola agora para a doutora Lívia Ait, ela vai explicar mais ou menos como é que funciona o fio de PDO e por quê. Por que que nós não podemos, por que que eu não pude utilizar, no meu caso, eu não pude utilizar o hialurônico? Cada caso é um caso, né? A gente vai pensar sempre na queixa do paciente, no que o paciente quer, o que o paciente deseja, e a anatomia e a fisiologia do paciente na região. Se o paciente tem muita flacidez, se ele tem uma pele espessa, porém com uma flacidez com marcação de sulco maior, então a gente leva em consideração todos esses aspectos. Se a gente for tratar um paciente... Eu queria que tu pegasse essa agulhinha e mostrasse o que é sulco. Tá. O sulco é a marcaçãozinha do bigode chinês, que muita gente conhece, né? Popularmente dito como bigode chinês. Na área médica, que atinge a marionete também. Isso, atinge a marionete. O sulco, normalmente, ele é uma consequência de outras coisas que acontecem aqui na pele, né? Resumindo, o derretimento. O derretimento, a perda de colágeno, a perda de gordura facial, a perda de delineamento ósseo, isso tudo a gente vai tendo ao longo dos anos. Então... Uma pergunta, pode uma menina de 25 já ter uma pele de 35? Pode, vai depender... É genético isso, né? Genético do paciente e os cuidados também, né, que cada um tem. Porque eu noto que tem mulheres de 40 anos que estão muito derretidas, que estão com marcas bem profundas de envelhecimento e estão com 40 anos de idade, né? Então, uma de 30 pode ter um rosto de 40. Pode, pela qualidade de vida do paciente. E uma de 25 com rosto de 30. Tá, perfeito. Tranquilamente. Voltamos aqui. Então, aqui, essa região aqui do ladinho é o tal do bigode chinês, é isso? Aqui nós temos a marionete, que foi justamente o meu caso, que eu não quis preencher, porque eu não gosto. Quando eu preencho, a doutora Solmília, a nossa biomédica RT aqui da clínica, ela cuida do meu rosto. Quando a gente preenche, a gente percebeu, que eu já tinha feito outros procedimentos, percebeu que eu fiquei com essa maçã muito grande. Então, porque existe uma migração do hialurônico, né? Isso. E existe também uma retenção de líquido sazonalmente contínua. Como é que é isso? Porque às vezes a boca, eu sinto que eu fiz a boca, eu sinto que às vezes a boca tem dias que tá maior, tem dia que tá um pouquinho mais murchinha. Como é que é isso?
O ácido hialurônico, ele é extremamente dependente da água, né? Então, ele retém esse líquido com bastante frequência. Então, pacientes que têm um déficit de ingestão de água mais baixa tendem a ter uma durabilidade menor do produto, né? Da sua harmonização facial. Por isso que muitas vezes alguns pacientes relatam ter notar uma diferença do preenchimento labial, por exemplo, num dia em que tomou muita água e de um dia que não tomou muita água. Então, o ácido hialurônico, ele tem essa dependência do líquido, né? E ele vai puxar mesmo. E ele tende a migrar também em algumas regiões, se colocado alguma reticulação não correta numa região que não se deve. Certo. Em algum momento aqui no vídeo, tá? Em algum aqui ou aqui, vai aparecer a foto da doutora Tuane, a nossa mentora em PDO, que está fazendo uma mentoria aqui na UP Clinic e está ensinando a doutora Lívia Ait e a doutora Sol Miller a lidar com os fios de PDO, que tem o fio de PDO que tem tração. Tem o fio liso, que vai estimular o colágeno. Tem o fio de tração, que daí ele tem umas espículas no fio, onde ele vai se colar ao tecido, vai se aderir ao tecido. Seria e a gente o vai fio especulado. Isso. E aí a gente vai ter essa tração do tecido. Temos diversos fios hoje no mercado para cada intuito, cada queixa do paciente, né? Mas os mais corriqueiros que a gente tem E o hoje... parafuso que dá aumento, né? E o fio parafuso, o fio parafuso normalmente a gente usa em regiões em que a gente tem um déficit de colágeno maior, ou então algum vinco criado por uma ruga dinâmica maior. Aqui, por exemplo, né? Por exemplo, a ruga da glabela. Uhum. Perfeito. Que eu gostaria de dar uma observação que fica em letras garrafais. Não preencham a glabela, certo? Houve um congresso onde o mentor do congresso, ele foi preencher a glabela com hialurônico e deu cegueira, porque existe aqui na glabela, eu vou mostrar aqui, ó, existe uma artéria, me corrija, doutora. Existe eu sou gestora, mas já tô aprendendo tudo. Existe uma artéria aqui muito importante que ela se ramifica para essa parte que é, como é que é o nome disso? Ocular. Ocular, mas órbito ocular, tem um nome que vocês usam aí. Isso, normalmente as artérias elas se ramificam, Mostra, né? pra nós. Então a gente tem aqui na região facial central, a gente tem uma das nossas principais artérias, né? Onde a gente mais tem tipo de intercorrência nessa região é com o preenchimento de glabela ou em alguns casos preenchimento de rinomodelação, né? Preenchimento de nariz. Essa artéria ela se ramifica e passa por todo o terço inferior e o terço superior da face. Então, às vezes a gente pode pegar uma artéria nessa região e o ácido hialurônico migrar e causar algum tipo de cegueira ou oclusão da retina do paciente. Então, isso não acontece aqui, deixando claro que na UP Clinic os cuidados com a biossegurança, que nós temos uma triologia que forma-se uma pirâmide. E o topo da nossa pirâmide, nosso primeiro pensamento é biossegurança. Então isso é impossível, até porque nós não preenchemos essa área com bioestimulador ou o ácido hialurônico. Outra área também, doutora, que também pode causar cegueira é aqui essa parte da têmpora, né? Isso, a região temporal também pelo mesmo fato de ter uma artéria muito importante passando aqui, né? Que é a artéria temporal, que também pode causar cegueira no paciente, né? Então, para qualquer área que a gente for preencher do rosto do paciente, a gente tem muito cuidado com aspirações, cuidar a reticulação do produto, porque não é somente o rompimento da artéria que pode causar algum problema, mas sim a pressão que esse ácido de uma reticulação errada numa região errada pode causar nessa artéria e causar um tipo de isquemia também, causando um problema para o paciente. Certo, que é no caso que eu já vi, que é a famosa necrose. Famosa necrose. Que a necrose, como a doutora Tuane falou, mais uma vez a doutora Tuane em algum momento aqui vai aparecer, certo? A doutora Tuane falou, em algum momento aqui vai aparecer no nosso vídeo, certo?
sobre a questão de que ela falou num dos vídeos sobre a questão da necrose, que que o tecido morre, é isso? É a morte tecidual, a necrose é a morte tecidual. E a gente tem uma série de trabalho aí com esse paciente se ocorrer algum tipo de necrose. Perfeito. Eu queria agora que você mostrasse para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão nos assistindo, o que foi feito para mim. Vamos marcar, eu vou te ajudar aqui, eu vou pegar aqui para ti. Como é que foi feita a marcação, onde foi feito o pertuito, o que é pertuito, tá? Tudo que tu puder esclarecer pro pessoal, fica bom. Tá. No caso da Quer que eu segure pra ti, tá? boneco? Tá. A gente tinha... A queixa do paciente era a marcação do sulco e da linha marionete. Aqui a gente também tinha uma perda de delineamento ósseo da região da mandíbula. Então a gente entrou... A gente sempre faz um testezinho de tração para ver qual é o ponto de tração do tecido maior. E a gente entrou com fios neste sentido e fios neste sentido, para tracionar o tecido da região mandibular e devolver o delineamento dessa região, e tracionar o tecido da região do sulco nasogeniano para tirar essa marcaçãozinha, essa profundidade. Então a gente tracionou o tecido dessa forma para atender todos os queixos da paciente. Foi feito nos dois lados, Nos dois lados a mesma coisa, só num lado é fisiológico, natural, todo mundo tem um lado que a gente pode ser mais assimétrico que o outro. No caso da Adriane, a gente tinha uma marcaçãozinha mais profunda de um lado e a gente usou um fio a mais, tá? Mas isso aí vai muito da questão de avaliar o paciente. E foi só um pertuito, né, doutora? Em um pertuito, a gente entra com todos os fios da região facial, justamente para não gerar um desconforto para o paciente, tá? Essa questão é muito importante da gente ressaltar. O procedimento de fios de tração, ele é para ser um procedimento tranquilo, para não gerar nenhum desconforto para o paciente e para que seja tudo tranquilo. A gente anestesia a região, alguns pontos da região. Pode marcar o ponto que tu anestesiou, o pertuito, né? Aqui a gente entra com o pertuito, a gente faz anestesia aqui, a gente entra só com uma agulhinha maior, porque a região, o fio, ele tá dentro de uma cânula. Ele tá dentro de uma cânula, assim. Como essa. Pode mostrar bem pra câmera ali, pode botar até aqui se tu quiser, ó, doutora. Eu vou te dar aqui, ó, pra te mostrar bem, pra te criar um... Ó. Ele tá dentro dessa cânula, tá? E aí, com a cânula, a gente vai entrar. Por se tratar de uma cânula, ele tem a ponta romba e ela não corta. Então, a gente precisa entrar com um pertuito, fazer um furinho na pele da paciente. Nesse furinho, antes de entrar com o furo, a gente faz anestesia para não gerar um desconforto pro paciente. Faz o furinho. Mas foi feita outra anestesia aqui. Isso, daí a gente pode anestesiar, fazer pontinhos anestésicos ao longo do trajeto do fio. Foi o que foi feito comigo, tá, pessoal? Eu não senti... O que eu senti foi a anestesia, o desconforto, a ardência da anestesia, só isso. Mas o procedimento, isso que ela vai mostrar agora, eu não senti nada. Pode mostrar, doutora Tuane, doutora, olha, de novo, quebra vidro. Doutora Lívia, por favor. Aí a gente pode anestesiar o caminho da cânula para não gerar nenhum desconforto também, nos dois fios, tá? E aí, depois de feito o pertuito, aqui como o boneco é de silicone, a cânula entra sozinha sem que a gente faça o pertuito, né? Então, a gente vai entrar... É que eu não posso... Aí a gente entra até o trajeto final, sempre cuidando para não ter nenhum tracionamento de tecido, nem nada. Cuidando para não superficializar, para não ter nenhuma prega, não gerar nenhum desconforto para o paciente. Até chegar no ligamento. Chegando no ligamento, no ponto que a gente quer, a gente pergunta para o paciente se tá tudo bem. Vocês perguntaram o tempo todo se estava tudo bem o tempo todo, né? Sempre perguntando pro paciente se ele tá bem, se ele se sente confortável com o procedimento, para que não tenha nenhum tipo de desconforto. Chegando no ligamento, o paciente vai sentir uma leve pontadinha ali, mas é normal, é isso que a gente quer, é para saber se tá na região certa mesmo.
Mas tudo bem tranquilo, tá, pessoal? E aí depois a gente puxa e o fio ele já fica na região. Aí aqui, pessoal, vem... E homem pode fazer também. Lembrando que homem pode fazer e fica muito mais natural do que o hialurônico, no meu ponto de vista. Em determinados casos de flacidez, né? Porque ficou tão natural, no meu caso, ficou tão bom que até eu quero fazer novamente. Depois a doutora Sol vai falar um pouquinho da questão do laser, que nós vamos ter também aqui na clínica. Todo mês ou a cada 2 meses nós vamos trazer a máquina de laser de CO2 fracionado para casos de acne, casos de poros muito abertos, rejuvenescimento, e por aí vai, tá? Então tá. Aí aqui ficou um fiozinho, faz de conta que ficou um fiozinho. Isso. O que tu faz? Puxa aqui, faz assim, né? Fica um fiozinho pra fora, tá? Esse excesso de fio depois a gente vai cortar, mas antes disso a gente vai tracionar e acomodar o tecido nas espículas do fio, tá? O fio ele é todo espiculado, como se fossem umas garrinhas nele, justamente para colar o tecido nessas garras e a gente possa tracionar. É como se fosse um cabelo com as cutículas abertas. Isso aí. Entendeu? Aquelas cutículas abertas são as garrinhas. Então quando ela puxa, eu senti que ela fez assim, que ela faz umas 10 vezes assim, pra cá, ele tá o quê? Ele tá acomodando, trazendo de volta, né? Tecido. O tecido. E doutora, pelo que eu entendi, tá? Vamos colocar aqui de novo. Vamos fazer de conta que isso aqui é o fio que tá lá dentro, tá? Isso. Vamos fazer de conta. Ó, eu quase superficializei aqui o negócio. Tá. Vamos fazer de conta que isso aqui é o fio que ficou lá dentro, aquele fio de cabelinho. Ele vai acontecer o que com ele? Ele vai ser absorvido pelo organismo? Isso, o organismo ele vai gerar uma inflamaçãozinha, que é o que a gente quer, uma inflamação controlada. Quando a gente fala essa palavra, a gente acaba assustando um pouco os pacientes, mas é uma inflamação controlada e é o que a gente quer, que é o estímulo de colágeno, né? Então, a gente, além da tração do tecido, a gente tem uma melhora da qualidade da pele com o estímulo de colágeno. O organismo ele vai absorver o fio, ele vai demorar uns 12 a 24 meses, mais ou menos, para ter essa absorção completa. Mas é um tratamento a longo prazo. Então, a durabilidade dele acaba sendo perfeita, assim, pra Mas a resposta, o resultado é na hora. O resultado é imediato. E o que eu percebo, pelo que a doutora Tuane, aqui aparecendo aqui novamente, a doutora Tuane, ela explica que esse fio vai se tornar um fio de colágeno. Quer dizer, por isso que a sustentação continua, porque se torna um fio de colágeno naquele local e aquele colágeno sustenta aquela área que caiu, é isso, né? O famoso efeito lifting que a gente ama, né? Isso, perfeito. Então, hoje nós estamos falando de fios especulados, né, com as garrinhas. Depois nós vamos falar de fio parafuso, PDO, para que serve, talvez possivelmente até a doutora Tuane, nossa mentora, e fios lisos para estímulo de colágeno. A gente vai usar também o nosso Adroaldo aqui, eu não sei se é Adroaldo, se é Julieta, o que acontece. Eu queria que mostrasse agora rapidinho na tela aqui da televisão, que para vocês aí na sequência vai ficar mais bonito, tá? Para vocês vai ficar mais nítido. Olha a transformação que aconteceu no meu rosto, tá? Ele tá organizando ali, ele só vai me dar um ok depois quando tiver já para vocês. Olha o que aconteceu no meu rosto. E era algo que eu percebi, eu digo, mas eu tô insatisfeita. E a doutora Sol disse assim, olha, no teu caso, já tá aí na tela, no teu caso, somente com fios de PDO para poder fazer a atração e trazer de volta esse teu músculo ou pele, esse tecido, né? Essa pele de volta pro lugar. Olha lá, gente, a diferença. Não tem efeito, notem que não tem efeito, não tem nenhum tipo de, como é que fala? Dizem? Filtro. Photoshop? Filtro, né? Não tem nenhum tipo de filtro. Eu tô rosadinha pelo fato de que foi manipulada a minha pele ali, né?
então eu tô rosadinha, mas olha a diferença estúpida que aconteceu imediatamente, assim. Levou meia hora de procedimento e simplesmente eu consegui. Doutora, por favor, levante-se um pouquinho e mostre exatamente a resposta que houve, até com essa pontinha aqui, ó. Volta ali, Rian, na parte maior, por favor. Tu aumentou, que tu botou bem bom ali. Na lateral, pode ser. Isso, a lateral, isso. Isso, aumenta um pouquinho. Aí já tá bom. Aqui bem o que a gente estava falando antes, ó. A linha marionete e a marcaçãozinha do sulco da paciente. Aqui vocês podem ver que a gente não tem o delineamento ósseo da região. E aqui a gente tem, novamente, o delineamento sem a marcaçãozinha. Então foi tracionado assim e assim. Perfeito. Pegando todos os pontos. E mostra a melhora, né? Olha o que eu tinha. Mostra bem o que eu tinha. Gritante, ó, a melhora. Aqui, essa marcaçãozinha aqui, toda essa região. E essa região aqui sem marcação, sem delineamento ósseo, essa perda desse contorno mandibular. E aqui nessa região já bem contornada e sem a marcação. Perfeito, perfeito. Até a qualidade da pele a gente já nota imediata, né? E eu vou fazer ali, aquele pontinho ali. Como é que é o nome mesmo, doutora? Chelesma? Chantelesma. Chantelesma. Mostra ali a chantelesma, que algumas pessoas às vezes têm chantelesma e não sabem. Ali em cima, ó, eu tenho uma chantelesma, que isso pode ser devido à questão de colesterol ou da pele mesmo, né? Isso. E eu vou fazer um peeling de fenol ali para poder melhorar essa chantelesma. E depois a doutora Sol vai fazer o meu preenchimento de olheira novamente, que eu já fiz, tem que fazer novamente, para deixar o meu rosto lindo e maravilhoso pro aniversário. Mas olha como melhorou a olheira também, né? Até a olheira melhorou. Melhora. Perfeito, então, doutora. Eu acho, gente, que ficou bem claro. Não sei se voltou para mim. Daqui a pouquinho voltou para mim, tá? Eu acho que hoje nós não precisamos mais correr o risco de ir para uma mesa de cirurgia, com todo respeito aos colegas, aos cirurgiões plásticos. Eu acho que ir para a mesa de cirurgia é um último estágio, com toda a tecnologia que nós temos aqui na UP Clinic, com todos os dermos cosméticos, porque tem uma coisa, gente, não é só tratamento externo. Eu tomo hialurônico via oral, eu tomo colágeno via oral, eu tomo vitaminas, suplementos, eu faço suplementação também. Eu sou uma mulher 40+, eu faço suplementação hormonal. Então tudo isso é muito importante. E também faço a minha dieta aqui com a minha Nutri, aqui da UP Clinic, a Lala, né, que a gente chama, a nossa querida Lala. Um beijo, Lala, pra ti. A Lala vai aparecer aqui em cima, uma fotinho da Lala, tá? Para vocês saberem quem é a nossa Nutri. E ela fez um cardápio para mim, para que eu melhorasse o aspecto da pele, o aspecto do corpo. Eu malho também, eu faço personal. Eu tenho um personal que é do meu filho também. E também, pessoal, eu queria, não hoje, mas para próximo sábado, nós vamos ter entrevista aqui com a produtora Ao Cubo, certo? Vai estar o Rian Antônio, meu filho, dono da produtora, junto com o sócio dele, que é o Maciel, exatamente, o Maciel. E eles vão estar aqui sentadinhos dois, me contando o que eles vão fazer, no que eles vão trabalhar. Ainda não tem o endereço, eles também tá nascendo, Ao Cubo tá nascendo, eles ainda não têm o endereço deles, mas eles já estão fazendo homework, eles já estão fazendo trabalhos, né? Tanto aqui para clínica, como para os biomédicos, como para várias situações de pessoas conhecidas, tá? Então, eu não vou dizer o que eles fazem, eu vou perguntar para eles o que eles fazem. Possivelmente o Sidney
vai ser o suporte, vai ser o mentor deles, ou vai trabalhar junto, que é o Sidney que tá aqui na câmera, que cuida de toda a minha produção, do Mil Dicas, né? E também do meu Instagram, Mil Dicas. E é isso. Acho que vocês entenderam que cada caso é um caso, cada caso um procedimento. Exatamente. E junto com isso, podemos, o PDO depois pode entrar preenchedores, né? Pode entrar Ultraformer. Pode né? entrar bioestimuladores de colágeno. Bioestimuladores de colágeno. A gente sempre vai acompanhando o Isso, paciente. Isso. Então é isso aí, gente. Eu queria voltar a falar do Pro Bono. Quem não tem condições de fazer esses procedimentos, entra lá no yupclinic.zonasul no Insta e coloca hashtag eu quero participar do Pro Bono. As pessoas que não têm condições, imagina, uma pessoa que ganha 4 mil reais, às vezes 4 mil reais é um procedimento desses, tô chutando, tá? Elas ganham 4 mil reais para sustentar a família. Então, nós temos um cunho social muito grande, nós pensamos muito, não somente nas pessoas que vêm aqui, nós também queremos ajudar a nossa comunidade e as mulheres a devolver o seu empoderamento, a devolver trazer de volta a sua beleza, que está interna, mas ela quer externalizar e não tem condições. Tem sim. Participe do Pro Bono, porque todo mês vai ser feito um Pro Bono aqui de full face, de fios de PDO, de hialurônico, de botox. Só tem que ir lá participar. Hashtag Pro Bono, quero participar. Tá bom? Então o recado foi dado hoje. Algum detalhe, doutora Lívia? É isso. Qualquer dúvida, vocês podem também mandar mensagem para o Instagram da clínica, que eu posso responder todos com o maior prazer. Qualquer dúvida acerca de procedimentos ou até mesmo dos fios de tração, a gente vai estar respondendo todo mundo. Tá bom. E eu quero daqui a pouquinho, eu tenho um tempinho, restando um tempinho, eu vou deixar esse tempinho para fazer uma propaganda do meu filho, lógico, e da produtora dele. Ele vai fazer uma vinhetinha da Ao Cubo, né? A produtora Ao Cubo. Já botei ele no compromisso e vai sair rodando a vinheta dele de Ao Cubo, que vai ser a próxima atração, né? Uma das próximas atrações. Porque a gente sempre tem 2 atrações no Mil Dicas, tá? Hoje foi educação física, né? Comportamento, como funciona o treinamento, o que deve, o que não deve, suplementação, etc. Que foi no bloco anterior. E nesse bloco agora, doutora Lívia falando dos fios de PDO e suas benesses na face de cada um, na história de cada um. Como eu sempre digo, o nosso slogan, Yup Clinic, fazendo história. Um grande beijo para vocês e até semana que vem com os nossos próximos vídeos, tá bom? Um grande beijo. Throw it up, start twerking like Miley. Oh yeah.